Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 9. Bons estudos! Na última teleaula, a gente ficou conhecendo as leis de Newton e viu quais os motivos que levam um objeto a se mover. Nessa teleaula, a gente vai aplicar essas leis em diversas situações. Por exemplo, a de ter que levantar um objeto super pesado. Nessa teleaula, você vai ver quais os 3 passos básicos para entender e solucionar algumas situações. Vai ver como as roldanas e polias podem ajudar no levantamento de pesos. E vai saber a utilidade do contrapeso. Você não está acreditando que é possível suspender um piano sozinho, sem fazer muita força? Pois se prepare, que a nossa teleaula está começando e ela vai mostrar que isso é possível sim. E aí, em qual desses 4 sistemas a gente faz menos força para levantar o peso? Em que você acha? Ah, esse aqui. Tá vendo? É por causa daquilo que eu tinha acabado de explicar para vocês. Vocês sabem me dizer por quê? Viu só que interessante? Em todos esses sistemas, a massa do objeto a ser levantado é a mesma. Só que em cada um a gente faz uma força diferente. E nesse aqui, ó, a força é menor. Você quer saber por quê? Eu também. E a Maristela ficou de me explicar. Oi, eu fiquei de explicar e eu vou explicar mesmo. E não vamos perder tempo. Rosinha, a questão é a seguinte. Para entender o que acontece em cada um desses sistemas, a gente normalmente precisa seguir 3 passos. Passo 1, fazer o isolamento ou diagrama de forças. O passo 2, escrever as equações dinâmicas. E passo 3, solução do sistema das equações dinâmicas. Mas não precisa se afobar porque cada sistema vai ser visto detalhadamente. Bom, nós vamos começar por esse sistema aqui, ó, mais simples. Bom, muitas pessoas quando precisam levantar um objeto pesado, eles pensam nessa solução, que precisa de uma roldana. Carregar objetos pesados sempre foi um problema. Não é mesmo, Vicente? É o mesmo problema que o nosso amigo Gaspar tá tendo lá com aqueles pacotes de feno, né? Pesam 100 quilos, como essas caixas aí. Pois então, esse é o nosso problema aqui também. Nós temos que levantar caixas de 100 quilos iguaizinhas a essa, numas prateleiras lá em cima. Nós estamos bolando um sistema de roldana, não é isso? Dá uma olhada aqui que eu acabei o diagrama. Olha o que eu tava pensando. A roldana fica presa lá no teto. Certo. A gente passa a corda, de um dos lados fica preso o caixote. E do outro lado me penduro eu, que sou mais pesado, entendeu? Aí não preciso nem fazer muita força pra também não forçar minha coluna que não tá lá essas coisas não. Tá certo. O que você acha? Agora, será que isso vai dar certo, hein, Vicente? Ué, acho que sim. Olha, você sabe que para a gente ter certeza, a gente precisa dar aqueles 3 primeiros passos. Tá lembrado? Ah, tem razão. E o primeiro é o isolamento. Vamos lá? Então vamos lá. Então eu vou fazer o diagrama das forças, Tá legal. Seguinte. Bom, isolar o corpo é separar esse elemento do ambiente para ver quais as forças que estão agindo sobre ele. Vamos começar com a caixa. São 2 forças. A força peso da caixa para baixo, que é a força de atração que a Terra faz sobre todos os corpos que estão na superfície do planeta e que a gente vai chamar de P-caixa. Para cima tem a força que a corda faz sobre a caixa, que a gente vai chamar de T. Agora a roldana. Para cima tem a força de sustentação S, que o teto faz sobre ela, e para baixo tem 2 vezes a força de tração T da corda sobre a roldana. E por último, você, Vicente, que vai se pendurar na corda, para baixo a sua força peso e para cima a sua força de tração da corda T. Pronto. O isolamento ou diagrama de força está feito. E agora? Bom, agora a gente tem que dar o segundo passo. Mas qual que é mesmo? Ah, já me lembrei. Montar as equações dinâmicas, é isso, Maristela? É isso, Rosinha. Mas para montar as equações dinâmicas, a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton. Você lembra dessa lei? Ela diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, a gente vai ter que montar uma equação dinâmica para cada elemento. Então são 3. Uma para a caixa, outra para a roldana e outra para a pessoa que vai puxar a corda. Exatamente. Bom, primeiro a caixa. A força resultante da caixa vai ser aqui a resultante da caixa, que é igual
a massa da caixa vezes a aceleração da caixa. Bom, observe que aqui o resultante da caixa é igual ao peso da caixa menos a força de tração. Bom, agora, vamos imaginar a força necessária para manter suspensa a caixa no ar, assim, paradinha. Ué, assim, paradinha? Ué, se ela vai ficar paradinha, então sua aceleração é igual a zero. Isso mesmo, a aceleração igual a zero. Então a nossa equação fica assim: o peso da caixa menos a força de tração é igual a massa da caixa vezes zero, que dá zero. Esta é a equação dinâmica da caixa. Ah, então equação dinâmica é isso? Isso. Bom, então deixa que eu faça as equações dos outros dois elementos. Tá bom. Atenção, neste caso que nós estamos resolvendo, é preciso lembrar de duas considerações. A primeira é que o peso da roldana e da corda são desprezíveis perto do peso da caixa. E a segunda é que a corda é ideal. Quer dizer, ela não estica. Assim ela transmite toda a força que é feita numa ponta para todos os seus pontos. Entendeu? Bom, então a equação da roldana fica assim, ó. A resultante da roldana é igual à massa da roldana vezes a aceleração. E que pelo diagrama a gente vê que a força de suspensão S menos T, já que são dois T's para baixo. Dessa forma, a equação da roldana fica S menos 2T é igual a zero. E por último, a equação da pessoa que vai puxar a corda. Então nós temos que a resultante da pessoa é igual à massa da pessoa vezes a aceleração, que é igual ao peso da pessoa menos a tração. Como nós sabemos que a aceleração é igual a zero, então nós temos que a equação da pessoa é peso menos tração, que é igual a zero. E agora? Agora, Rosinha, a gente dá o terceiro passo, a solução do sistema de equações dinâmicas. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já sei. É só resolver cada uma das equações. A primeira é: peso da caixa menos a tração T é igual a zero. Ou seja, P da caixa é igual a T. Mas espera aí. O P da caixa é sua massa vezes a aceleração da gravidade. Então fica T é igual a 100 kg, que é a massa da caixa, vezes 10, que é o valor aproximado da aceleração da gravidade. Temos então que T é igual a 1000 newtons. Ótimo! Assim é possível resolver a segunda equação. S menos 2T é igual a zero. Quer dizer, S é igual a 2 vezes 1000, que é o valor de T. Ou seja, a força de suspensão que a roldana vai fazer no teto é de 2000 newtons. Agora só falta solucionar a terceira equação. T menos peso da pessoa que vai se dependurar na corda é igual a zero. Ou T é igual a P da pessoa, isto é, P da pessoa tem que ser igual a 1000 newtons. Para isso, a pessoa tem que ter uma massa de 100 kg. Esse sistema com uma roldana só não está com nada, porque para levantar um peso de 1000 newtons, a gente ia ter que fazer 1000 newtons de força. Imagina só, para levantar um piano sozinho ia ficar meio difícil, né? Só se fosse o super-homem. Eu acho melhor a gente continuar procurando uma solução melhor para isso. Ô Gil, Fala, Vicente. sabe o que eu tô achando desse sistema aqui bem mais interessante que aquele outro primeiro? É Porque mesmo? naquele a gente não economizava força, né? É verdade. Agora, a minha dúvida é a seguinte: que força a gente vai precisar fazer para subir nesse novo sistema essa mesma caixa de 100 quilos? Esse que é o negócio. Rapaz, mas é exatamente isso que eu também tô querendo descobrir. Só que o primeiro passo eu dei aqui, olha aqui, ó. Perfeito. Eu fiz o isolamento ou o diagrama de força de todos os elementos. Estão aqui. Ó, pra começar, a caixa é o peso da caixa pra baixo, tá? Tá. E a tração T1 pra cima. Tá certo. Tá? E da roldana móvel é o seguinte: a mesma tração da caixa T1, só que pra baixo, e duas trações que eu chamei de T pra cima. Tá certo? Ó, da roldana fixa já ficou assim, ó. As duas trações T para baixo e a suspensão, que é o S, pra cima. E por último vem a pessoa que vai puxar o peso com a corda.
Tá certo? Que é assim, olha, a atração T pra cima e o peso da pessoa pra baixo. Beleza! Então agora a gente precisa fazer as equações dinâmicas, é ou não é? Tá certo, isso Pode mesmo. deixar que eu já vou fazendo aqui. Agora, vamos lembrar de uma coisa, hein? Nós estamos naquela mesma situação. A caixa está suspensa, mas está parada. Ou seja, a aceleração dela é igual a zero. Exatamente. Vamos lá, ó. Vamos lá. A equação da caixa. A resultante da caixa é igual a T1 menos o peso da caixa. E isso é igual a zero porque a aceleração da caixa é zero. Então, T1 é igual ao P da caixa. Equação da roldana 1 agora. Resultante da roldana é T mais T para cima, menos T1 para baixo. E como também é igual a zero, fica 2T é igual a T1. Agora, a equação da roldana 2. A resultante da roldana 2 é igual a S para cima, menos T mais T para baixo, tudo igual a zero. Quer dizer, S é igual a 2T. E por último, a resultante da pessoa que puxa. P da pessoa menos T, ou seja, T igual a P da pessoa. Agora, lembrando de novo, hein? Todas as equações foram igualadas a zero porque a aceleração das roldanas, da caixa e da pessoa foram consideradas iguais a zero, tá certo? A caixa está no ar, está suspensa, mas está parada. Exatamente, é isso aí. Então vamos para o terceiro passo, que é solucionar as equações. Agora, isso daí você pode deixar comigo. Pode resolver. Ó, T1 é igual a P da caixa, que é M da caixa vezes G. Substituindo os valores, temos que T1 é igual a 1000 newtons. Bom, T1 é igual a 2T. Então, T é igual a 1000 sobre 2. T é igual a 500 newton. Vamos em frente. S é igual a 2T. Então, S é igual a 1000 newtons. E para terminar, o P da pessoa tem que ser igual a 500 newtons. Ou seja, uma pessoa de 50 quilos pendurado na corda. Maravilha! É isso que a gente precisava, rapaz. Claro. Porque vocês estão lembrados, no sistema antigo, com uma roldana só, a gente ia precisar de uma pessoa de 100 quilos pendurada na corda para poder manter a caixa suspensa. Agora não. Com as duas roldanas, basta uma pessoa de 50 quilos. Como eu peso 80, se eu me pendurar na corda... Vai sobrar aqui, olha, força desse lado, quer dizer, a caixa vai subir do outro lado. Maravilha! É esse sistema que a gente precisa, então, pronto, Gil. Ou será que existe algum sistema melhor ainda, hein? Será mesmo que tem sistema melhor, Maristela? Mas é claro que tem, Rosinha. É só aumentar o número de roldanas. Neste sistema, por exemplo, que tem 3 roldanas, a pessoa só precisa fazer 1/4 da força do peso do objeto a ser levantado. Quer dizer, então, se uma massa a ser levantada fosse de 100 quilos, bastaria pendurar do outro lado alguém com 25 quilos para que o objeto ficasse suspenso? Isso. Caramba! Bom, então, se alguém com 80 quilos se pendurar, vai sobrar força, né? É isso aí, Rosinha. Olha, quando existe um excesso de peso em um dos lados da corda, nós chamamos isso de contrapeso. O contrapeso é muito útil nos sistemas que usam apenas uma roldana, que precisam levantar grandes pesos. E esse é justamente o caso dos elevadores que, por exemplo, são usados em edifícios comerciais e residenciais. Olha só, eu já fiz um isolamento ou diagrama das forças desse problema. Aqui na cabine do elevador nós temos o peso da carga e o peso da cabine do elevador para baixo. E a força de tração TX para cima. Aqui na roldana nós temos a força de sustentação para cima e as duas trações TX para baixo. E aqui no contrapeso nós temos a força de tração TX para cima, o peso do contrapeso e a força do motor para baixo. Ah, mas com esse diagrama fica fácil montar as equações e depois resolvê-las, né? Ó, deixa comigo. A montagem das equações dinâmicas e as suas soluções estão explicadinhas no seu livro de estudos. Bom, mas agora eu acho melhor a gente revisar tudo que a gente viu até agora. Você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como usar as leis de Newton para planejar e prever o comportamento dinâmico de alguns sistemas usando 3 passos básicos: o isolamento ou diagrama de forças, as equações dinâmicas e a solução das equações dinâmicas. Viu como usar polias ou roldanas para diminuir o esforço no levantamento de grandes pesos. É isso aí, até a próxima. Até!
Gil, sabe o que eu tava pensando? O seguinte, se a gente botar a primeira roldana aqui, ó...